Olá! Hoje eu vou falar sobre o capítulo 55 e o capítulo 56, porque são capítulos bem intrínsecos. Mas esses capítulos não são longos, então não vou me ater muito também a explicações detalhadas, porque a leitura é fácil e vocês verão que ela é fácil de entender. O capítulo 55 fala sobre a graça oferecida gratuitamente a todos. Ó, todos os que tendes sedes, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Quem quer fazer essa aliança com o povo é Deus. E é Ele que está chamando a todos para poder saciar a sua fome e a sua sede, porque o Senhor fará cumprir a aliança que Ele prometeu a Davi. Aliança que foi prometida desde Abraão, Isaque e Jacó. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti. Por amor do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque este te glorificou. Davi era um homem simples, que inicialmente ele apenas cuidava de ovelhas. Mas esse homem, ele recebeu do Senhor as misericórdias por ele ser fiel ao Deus verdadeiro. E Deus o prometeu que ele um dia seria rei, porque ele tinha temor ao nome de Deus. E ele tinha temor em tudo aquilo que ele fazia. Ele não aceitava afronta de outros povos, de outros deuses, falsos deuses, contra o Deus verdadeiro. Tanto que ele foi um homem, a princípio, apenas que foi levar comida para os irmãos que eram do exército. E chegando ali, ele viu como é que o povo de Deus era afrontado por um gigante. E ele agiu lutando contra aquele gigante de uma forma que era vista naquela época como praticamente brincadeira de criança. Mas uma brincadeira de criança que teve um poder tão grande de demonstrar o quão importante aquela pessoa poderia ser naquela cidade de Israel, para aquele povo separado pelo Senhor. E por isso o Senhor tinha promessas para Davi. E é por causa desse conhecimento de quem seria Davi que o povo correria para ele, para glorificar o Deus de Davi. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Não importa qual seja o pecado. Se você pedir a Deus que Ele te perdoe, Ele te perdoa, porque as misericórdias dele não têm fim. Pelo contrário, Ele sente prazer em perdoar. Ele sente prazer em fazer o bem. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Isso é o que Deus diz. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus que regam a terra, e a fecundam e a faz brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca.
não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiado. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. Isso significa que o caminhar do povo de Israel sobre a terra seria visto como um evento de alegria, um evento de maravilhas das obras do Senhor, ao ponto de fazer com que as árvores do campo batam palmas só de ver com que aquele povo que serve ao Senhor está adentrando ali, naquele campo. E seguindo Isaías 55, vem Isaías 56, que mostra sobre a vocação dos gentios. Lembrando que a graça oferecida gratuitamente a todos no 55, ela abarca também os gentios. Por isso que eles são vocacionados, eles são chamados para fazer parte dessa Israel. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O sábado não é um dia específico da semana. O sábado é o dia que é tido para adorar a Deus. É um dia que é separado, em que o povo, ele tira aquele dia para prestar louvores ao Senhor, para glorificar a grandeza de Deus no meio dos povos, para agradecer a Deus por guardar-nos, por suprir suas necessidades, para invocar o nome do Senhor e pedir perdão. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: os eunucos que guardam os meus sábados escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Quer dizer, eles eram eunucos nos outros povos para servirem ao rei sem se corromperem. Por isso que eles eram eunucos. Mas uma vez que eles vieram voluntariamente para Israel para adorar o Deus verdadeiro, eles vieram de coração puro. E por isso que o Senhor diz que se eles guardarem o sábado, aquilo muito agradará ao Senhor, e isso lhe servirá como aliança. E por isso também o estrangeiro será bem-vindo. Darei aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. É o nome que será escrito no livro da vida. Porque uma vez que o Senhor o escrever ali, jamais ninguém conseguirá apagar o nome daquele que conseguir ter o seu nome escrito no livro do Senhor. Os estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim. Todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Eles também servirão de holocausto, novilho cevado, animais sem manchas, animais que o Senhor designou para serem ofertados. Esses prestarão oferendas daquilo
que o Senhor estabeleceu. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Quer dizer, que além do povo de Israel, que foi levado para os diversos cantos da terra e que vão se achegar, o Senhor trará outros povos que não são da linhagem de Israel, mas decidiram fazer parte de Israel por adotarem o Deus de Israel como seu Deus. Ai dos cegos de Israel. Os cegos aqui são os atalaias, os profetas que não conseguem ver aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer mostrar. Porque estes nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. São sonhadores preguiçosos que gostam de dormir. São gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos se tornam cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Os guias cegos de Israel são aqueles atalaias, aqueles profetas que não se preocupam em ministrar a palavra correta de Deus ao povo, assim como Isaías faz, assim como Jeremias fez. Mas esses, ao contrário, viam o povo pecando, cometendo adoração a falsos deuses e não se importavam. Pelo contrário, muitos ainda comercializavam esses falsos deuses para engarinharem dinheiro. E eles pensavam apenas na sua ganância, nos seus desejos, e não se preocupavam, na verdade, com Israel. Mas o Senhor, Ele vai mudar a história, porque Ele tem um acolhimento para aqueles que o buscam em verdade e em espírito. Amém?